Ora viva, muito boa tarde para todos. É com muito gosto que estamos na vossa companhia para mais uma sessão, a terceira de hoje, do Simpósio Filamentos da Herança Atlântica, deste ano de 2026, totalmente dedicado ao aniversário, aos 60 anos, ao 60º aniversário da organização, da germinação, melhor dito, entre as cidades irmãs de Angra do Heroísmo, nos Açores, e a cidade de Tular, aqui no centro da Califórnia. Começamos, portanto, este simpósio na segunda-feira e foi, portanto, na segunda-feira que começamos, dia 27, com duas sessões. Tivemos sete na terça, tivemos oito na quarta, oito também ontem na quinta e hoje teremos a totalidade, portanto, de cinco sessões. Esta será, portanto, a nossa terceira, cinco mais uma sessão de encerramento, que será, portanto, tecnicamente seis, e também até às 4h30 desta tarde, hora da Califórnia, as nossas homenagens, digamos assim, porque são em pequenos excertos que estamos a fazer ao poeta Marcolino Candeias, que nos deixou, infelizmente, muito novo, há precisamente 10 anos, a 1 de maio de 2016. Portanto, ao longo destes dias do Simpósio Filamentos da Dança Atlântica, através de depoimentos, conversas e intervenções de vozes oriundas dos Açores e também da diáspora, procura-se valorizar o papel das comunidades na construção de uma identidade atlântica plural. Mais do que recordar o passado, o objetivo é compreender esse legado, o legado das germinações e desta em particular com 60 anos de vida, que pode informar os desafios do futuro, desde a cultura à educação, da sustentabilidade às dinâmicas migratórias e inspirar novas formas de cooperação transatlântica. Este simpósio é, assim, um espaço de escuta e de encontro, onde a memória se transforma em ação e onde o diálogo que abre caminhos, queremos que continue a abrir caminhos, o diálogo sempre abriu caminhos, que continue no presente e no futuro também. Um convite, portanto, a pensar o Atlântico não como distância, mas como ligação, um espaço vivo onde se continua a escrever em conjunto uma história que queremos que continue a ser sem fronteiras. A nossa conversa hoje, neste espaço, aqui do meio-dia na Califórnia, é precisamente com Deca Purim, e depois, à uma hora, teremos então, como já vos dissemos, uma hora da Califórnia também, dois depoimentos de dois alunos que fizeram parte do programa de intercâmbio, dois alunos aqui da Califórnia, que estiveram nos Açores um mês, o ano passado. O programa já existe há vários anos, mas concentramos apenas no passado mais recente, digamos assim, e depois pelas 2 horas teremos quatro alunos que estiveram aqui dos Açores. Todas estas sessões são em inglês. Às 3 horas, uma sessão um pouco mais prolongada dedicada a Marcolino Candeias, intercalada com várias outras, e às 4 o nosso encerramento. Vamos então até ao arquipélago dos Açores para esta conversa com Deca Purim, com Valdete Purim, parte deste nosso segmento dedicado aos 60 anos de Tular, Anglo-Heroísmo e o Simpósio Filamentos da Herança Atlântica. O teu nome? O meu nome verdadeiro é Valdeci Purim. E, portanto, onde é que nasceste? E uma breve nota biográfica do teu percurso, desde o espaço que nasceste até a Ilha Terceira. Sim, senhor. Pois eu nasci em Curitiba, no estado do Paraná, sul do Brasil, onde fiquei até os 23 anos. eh, e quando estava a terminar a minha licenciatura em serviço social, surgiu uma oportunidade de ir para o Canadá, onde eu tinha uma irmã que já residia lá. Fui, estive quase 12 anos no Canadá, em Montreal, e, e lá conheci um açoriano. Eu nem sabia que existia Açores naquela altura, porque ainda não tinha começado esse trabalho tão bonito do resgate das tradições açorianas no sul do Brasil. Então, conheci um açoriano, Marcolino Candeias,
que estava lá como professor convidado a dar aulas de literatura portuguesa e brasileira e que foi amor, não foi a primeira vista, foi a segunda, mas casamos então estive com ele lá até 1997, quando ele foi convidado para vir aqui dirigir a Casa da Cultura. Foi uma das melhores decisões que nós tomamos. Então mudamos para cá com o nosso filho Rodrigo, que tinha 10 anos na altura, e a Maitê, que tinha 2 anos e meio. E desde há 27 anos estou aqui. A Teca teve a oportunidade de visitar Tolar, portanto, nesta germinação de Tolar-Angra. Conte-nos um pouco aquilo que ainda se lembra, já lá vão uns anos, que ainda te lembras, portanto, dessa experiência, portanto, de participar em eventos culturais numa ruralidade americana. Eu estive por 2 vezes, uma vez ainda vivíamos em Montreal e depois que fomos a Tolar, nos filamentos, conheci tanta gente e eu lembro de ficar espantada de quantos artistas uma terra tão pequena como os Açores podia produzir. Conheci ou fiz amizade com o Emanuel Félix, com o Alamo Oliveira, conheci o Pedro da Silveira e tantos outros. Lembro que estive lá também com o Eduino de Jesus e muitos outros. E depois, a segunda vez que fomos, foi um périplo por 7 ou 8 cidades da Califórnia e foi muito, muito interessante porque nós vimos primeiro o carinho e a saudade. As saudades que os imigrantes sentem chega a doer em nós. De chorar quando vêm as coisas da ilha e compreender, sobretudo, essa realidade de quem saiu aqui em tempos de fome e que depois, quando volta agora de férias, vê que isso melhorou, mas que eles já têm a sua vida feita lá. Isso foi uma coisa muito que me impactou muito, muito. E lembro mais também de comida boa, de programas musicais também muito bons. Queria que tivesse continuado para eu ir também, de novo. Uma das experiências foi, na realidade, o vosso filho, o Rodrigo, que foi numa dessas várias vezes, não com a Teca, mas com o Marcolino, que foi, portanto, representar, na altura, o presidente da Associação de estudantes do Liceu, portanto, exatamente, da Escola Secundária João de Andrade. Lembra-se dessa experiência? Porque durante algum tempo comuniquei e ainda comunico com o Rodrigo e ele falava muito dessa experiência. Lembra-se como mãe, como é que se sentiu essa experiência, desse intercâmbio que ele fez? Primeiro, grande orgulho. Já tinha grande orgulho de ele ter conseguido aqui ressuscitar a Associação de Estudantes do Secundário, que estava moribunda. Ainda o professor Álamo Menezes, que hoje é presidente da Câmara, disse: foi a única manifestação que eu tive contra mim quando era secretário da Educação e da Saúde. E ele disse: foi o teu filho que liderou. E eu disse: tenho muito orgulho disso. E quando ele foi, eu lembro que foi tão interessante porque o Marcolino dizia: tu não conheces o teu filho fora de casa? Ele é de uma gentileza, claro que ele era aqui também, mas ele disse: ele é encantador, todo mundo gostou dele. E eu lembro que o Afonso, o João Afonso, que estava também, dizia: o teu filho é o nosso princês, dizia em brincadeira. Então, para ele foi muito importante isso. Ele estava em grandes lutas políticas na altura e continua. Então, para ele foi muito importante fazer esse teste, né, de ir falar com outros estudantes.
uma pessoa, portanto, como tu, Deca, que nasceste no Brasil, que tiveste uma experiência de uma dúzia de anos em Montreal, que agora 20 e tal anos de uma ilha, uma cidadã que usa portanto, as redes sociais, para ti, como é que tu, e também mãe de um aluno que foi representar a associação, portanto, de estudantes quando estava na secundária numa cidade irmã, como é que tu vês esta germinação das cidades e o que é que elas podem dar num tempo até de alguma incerteza que estamos a viver no mundo? Uma das coisas mais importantes que eu acho nesse sistema de germinação é, sobretudo, mostrar mais particularmente a cultura, ou música, poesia, literatura, de hoje em dia para as novas gerações das comunidades, porque muitos ainda têm aquela ideia do só fado e bacalhau, uma coisa muito redutora. E eu acredito que as atividades que se possam fazer nesse sentido são muito importantes, e a única coisa que nos pode salvar do momento em que estamos vivendo é educação e cultura. Só não há outro caminho, e é claro que nós estamos vendo que tanto nos Estados Unidos como aqui, como aconteceu no Brasil, a primeira coisa a cortar, educação, e a segunda, cultura. Então eu acho que é por aí. Eu me lembro também de uma prima que vive no Canadá, e quando ela começou a mostrar para... Era lá no grupo da igreja dela, mas começou a mostrar Marisa, grandes fadistas, as pessoas ficavam, a gente não sabia que tinha isso, porque não chega lá. Assim como aqui não chega muitas vezes coisas boas do Brasil, só chega o rasinho, né? Só o rasinho. E também, portanto, como uma pessoa que viveu na América do Norte, não é? Em Montreal, uma cidade, obviamente, muito multicultural, mas para além dessa troca de culturas e de se levar às novas gerações de cá para lá, como é que tu vês a questão também de lá para cá? Ou seja, portanto, de haver intercâmbios, como têm acontecido, de alunos que vêm cá, porque muitas vezes têm uma noção errada da terra dos pais, ou dos avós, ou dos bisavós, que nunca cá estiveram e têm ainda aquela noção do carro de bois e dos Açores dos anos 60. Como tu que viveste, obviamente, na diáspora, não é? Porque estiveste na diáspora como brasileira, mas também casada com um açoriano, dessa ligação e numa cidade. Como é que tu vês essa experiência de outros mundos, muitas vezes, que não têm o conhecimento dos Açores, também terem essa relação? Acho muito importante, e acho muito importante para os dois lados. Porque é verdade isso deles terem ainda a noção do mundo cristalizado, né? Que os pais ainda, ou avós, possam ter, mas também para os jovens daqui também poderem perceber que os americanos não são todos iguais e que, né, são gente como a gente. E porque agora a gente vê o Trump e não sei o quê, e os americanos votaram nele, eu digo, nem todos, nem todos. E vemos também como protestam lá. Mas eu acho que talvez os daqui tenham mais noção um pouco dos Estados Unidos, mas não sei. Eu acho muito, muito importante, porque esse conhecimento pessoal bate qualquer ideia pré-concebida. E por último, algo que queiras adicionar, portanto, particularmente relacionado com as migrações, até porque tu tens estado envolvida, direta e indiretamente, o Marcolino, portanto, estava muito empenhado na altura na própria germinação e no que podia produzir. Como é que tu gostarias de ver isto em termos da possibilidade até de termos aqui o que viste no lado de lá? Ou seja, lá, como tu sabes, temos uma fundação de gente ligada a vários ramos de negócio, da cultura e do ensino, que é uma fundação de cidadãos do movimento portanto, civil, que é que gere, não é? A própria autarquia. Como é que tu vês isso também em termos de futuro? De, possivelmente, a DECA, como conhece os dois lados, e outros,
de haver um movimento cívico, digamos assim, para as germinações. Isso seria muito, muito interessante. Eu tenho falado com um grupo de amigos que os que estão a organizar aqui as manifestações contra o genocídio em Gaza. Agora estão a fazer um movimento muito importante sobre a violência obstétrica aqui, que é escandaloso. E fazem comemorações do 25 de Abril e essa gente está ansiosa por poder também se ligar, porque agora com o resultado das nossas últimas eleições legislativas, eu disse, gente, tem pessoas da direita que são boas e que estão tristes por isso estar acontecendo. E nós tínhamos que alargar o nosso grupo para um movimento suprapartidário, porque também tem gente no Partido Socialista, tem gente do Bloco de Esquerda, tem do CDS já não existe mais tanto, mas também que começou, tinha começado tão bem o CDS com o Freitas do Amaral e isso seria muito interessante, porque pessoas ligadas à universidade, já vivem cá alguns estrangeiros, sobretudo espanhóis, e gente de trabalho, e já com pessoas daqui. Nós é que fizemos o movimento dos cravos, quando foi nas últimas eleições, de fazermos cravos em todos os lados e distribuir para as pessoas. Então, são pessoas muito empenhadas. Seria uma coisa muito boa, Diniz, muito boa. Eu acho que é a única maneira, porque agora, para nós convencermos as pessoas que ainda estão iludidas com a extrema-direita, é muito difícil, porque está já num ponto de fé cega, quase. E então, com lógica e raciocínio, não conseguimos chegar lá. Temos que começar a trabalhar de outra maneira. E assim tivemos esta apresentação, esta conversa com Deca Purim, com Valdete Purim, portanto, que também tem tido um forte movimento, ou melhor dito, um forte envolvimento com o movimento das minerações, entre, neste caso, o mais concreto, entre Angra do Heroísmo na Ilha Terceira e Tular, aqui na Califórnia, onde aqui já esteve algumas vezes, e também, obviamente, a sua experiência do Brasil para o Canadá, para os Açores, com passagens também com visitas a outras partes do mundo. Tudo isso faz parte desta germinação que deve ser, obviamente, entre duas cidades, mas também um movimento entre dois povos, entre vários povos, aliás. A cidade de Tular é uma cidade extremamente multicultural, com não só, portanto, cerca de 5 ou 6% de origem portuguesa, quase todos de origem açoriana, mas também uma cidade com quase 60% ligada, portanto, à comunidade hispânica, não só do México, mas também de países da América Central, de Guatemala, portanto, das Honduras e outros países, com uma comunidade afro-americana, com uma comunidade asiático-americana, com uma comunidade anglo-saxónica, com uma comunidade também ligada a outros países do leste europeu. Portanto, Tolar também é uma cidade cada vez mais multicultural e Angra definitivamente que é uma cidade sempre muito virada para o mundo. Daí que tudo isto tem que continuar, talvez de uma forma bastante diferente do que foram os primeiros 30 ou 40 anos, já o é. O movimento das cidades irmãs mudou muito desde o ano 2000, durante os últimos 25, 26 anos, mudou imenso, e certamente que para ser relevante e para continuar terá de ser ainda muito diferente daqui a 10, 15, 20 ou 30 ou mesmo 40 anos, quando outros estarão aqui a celebrar o centenário deste movimento. Esperemos que seja sempre o mesmo movimento ativo e a ligar pessoas, culturas e várias culturas, obviamente, e a ligar também não só as duas cidades, como as pessoas das duas cidades e destes dois países. O Simpósio Filamentos da Dança Atlântica vai continuar. Voltaremos aqui à 1 hora da tarde com depoimentos de dois alunos da Universidade do Estado da Califórnia em Fresno que fizeram um estágio
o ano passado, de um mês, no arquipélago dos Açores, como parte deste movimento de cidades irmãs, mais concretamente na cidade de Angra do Heroísmo, cidade de Património Mundial. E depois, pelas 2 horas, teremos aqui outros 4 alunos, desta feita, 4 da Universidade dos Açores, que estiveram também aqui um mês, no verão de 2025, também ao abrigo deste acordo de germinação e do acordo entre a Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno, e a Universidade dos Açores. Filamentos da Dança Atlântica, o simpósio que é promovido anualmente pelo Instituto PBB, ou seja, o Portuguese Beyond Board Institute da Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno,